Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? A palavra de Deus, ela nos faz debruçar diante de grandes verdades. Eu diria que não são verdades relativas, como o mundo costuma fazer, né? Relativizar a palavra de Deus. São verdades absolutas. E dentre tantas essas verdades absolutas, que contêm várias promessas, né, existem mensagens muito claras para nós, né, entendermos o que acontece no mundo espiritual, o que acontece dentro do nosso próprio ser. E uma dessas verdades absolutas, né, é de que a carne, ela milita contra o espírito, né? E então não cabe argumentos, não cabe floreios, mas o entendimento de que se não vigiarmos, se não fortalecermos o espírito, a carne vai nos fazer tropeçar, vai nos fazer cair. E nesse sentido, da carne milita contra o espírito, por vezes nós nos tornamos desequilibrados, perdemos o equilíbrio, o controle. E aí começamos a fazer coisas que não são coerentes com a nossa identidade espiritual, com aquilo que já não somos mais inocentes pelo conhecimento da palavra de Deus. E aí começamos a murmurar, a questionar, a duvidar, a julgar, né? E o julgamento é algo da natureza humana, né? Se nós não vigiarmos, nós estamos propensos a cair neste mesmo pecado, né? Porque é algo que está em todo lugar, no nosso trabalho, bate na porta da nossa casa, por meio da televisão, dos programas, aquilo que escutamos, aquilo que vemos, né? E às vezes nós, né, olhamos para o pecado do nosso irmão e não olhamos para o nosso próprio umbigo, não olhamos para a trave que está nos nossos próprios olhos. Às vezes nós crucificamos adúlteras, adúlteros, deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo, onde poderemos estar também adulterando no nosso relacionamento com Deus. Adulterando no sentido de adulterar a confiança, no sentido de viver coisas que Deus nos manda ir por um caminho e estamos seguindo outro caminho. Então, é mais fácil crucificar do que refletir como nós estamos vivendo a nossa própria vida. E na estrada da maturidade que nós entramos, ou que Deus nos colocou, a santificação, e não sei se vocês tiveram essa percepção, mas em todos os louvores que foram entoados nessa manhã, havia uma mensagem clara, de uma virtude clara do nosso Deus que se chama fidelidade. Então, muito importante o processo de santificação constante e crescente em nossas vidas, e da mesma maneira viver debaixo do princípio da fidelidade. Ele é a referência, ele nos mostra o que devemos fazer, em quem devemos nos espelhar para poder replicar em nossas vidas. Então, nessa manhã, né, não é encontro de casados, e a fidelidade não é para se falar apenas entre marido e esposa, né? A fidelidade, sobretudo, começa com o relacionamento vertical com Deus, porque se somos infiéis a Deus, muito provavelmente seremos infiéis na esfera, no viés horizontal, mas em contrapartida, se somos firmes, fiéis, vivemos a fidelidade com Deus, certamente nós viveremos também a fidelidade diante dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos horizontais. Então, por isso, trabalhando neste altar para matar a carne constantemente, porque, como eu disse no início,
Uma das grandes verdades absolutas da palavra de Deus é que a carne milita contra o espírito. Então, para que a gente possa contribuir nesse processo de santificação, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo 119, que você bem conhece como o salmo mais extenso da palavra de Deus, e eu não tenho a pretensão de ler 176 versículos, mas eu queria apenas ler um, e ele já é suficiente para nós. Diz assim a palavra de Deus, depende, obviamente, que existem versões diferentes, e aí, consequentemente, o texto poderá ser um pouquinho diferente na Bíblia que está na sua mão, né? Diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Né? Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos por esse dia, por essa manhã, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, e entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a direção de tudo que vai acontecer a partir desse momento. O Senhor já está trabalhando em nós, no meio dos louvores, e nós cremos, Pai, no poder que há na tua palavra para nos vivificar, nos animar, nos edificar, construir valores, ó Pai, imutáveis dentro de nós. E nós repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que seja contrário ao teu agir, para que a tua palavra não volte vazia para a sala do trono da tua graça, sem que antes cumpra o propósito para qual o Senhor designou nessa manhã fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, me dá liberdade para falar em teu nome. Prepara, Deus, um ambiente espiritual para que tudo seja para a glória do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo e para avançarmos na estrada da maturidade. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Bem, a infidelidade, ela é uma das características que se sobressai nesses dias maus que nós estamos vivendo, né? Quem nunca sofreu nas mãos de homens infiéis, né? E obviamente que quando eu falo de homens infiéis, eu estou falando do ser humano, tá? Então, eu não estou dizendo que apenas homens são infiéis, mas também mulheres são infiéis, né? Onde está o homem que de uma maneira ou outra não seja culpado desse pecado, né? A mulher que não seja culpada desse pecado. No mundo econômico, quase todas as falhas, elas são resultados de devedores ou de empregados infiéis. No setor social, a infidelidade conjugal, ela tem se tornado um terrível mal. Os sagrados laços do matrimônio são rompidos com a facilidade de quem joga fora roupas velhas. No mundo político, as promessas antes das eleições são quebradas com a mesma facilidade com as quais elas são feitas, elas são geradas. Nas negociações internacionais, né, os acordos, eles são considerados como simples folhas de papel. E no viés religioso, a infidelidade é tão notável quanto em qualquer outro setor, entre eles esses 4 que eu apresentei anteriormente. Multidões que professam crer na Bíblia ignoram grandes porções dela, pronunciam outras partes como antiquadas e, com explicações, buscam desfazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas eu diria que em tempos em que a iniquidade, a infidelidade tem aumentado, né, o salmista, ele deixa muito claro para nós que ainda vale a pena ser fiel a Deus.
E de onde é que eu tirei isso? Do Salmo número 1? Que você já apenas ouça, você já está cansado de ouvir. Mas às vezes aquilo que é óbvio ou que é repetido, a gente não consegue enxergar determinadas coisas, fazer corretas análises daquilo que estamos lendo, né? E a palavra de Deus diz no Salmo número 1, Salmo pequeno, 6 versículos, diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem de maneira alguma se murcha. E tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, em primeiro lugar, o salmista ele defende que o crente fiel a Deus, que se desvia do caminho dos pecadores, ele é bem-aventurado. E isso significa que ele é uma pessoa feliz aos olhos do Senhor. E nesse ponto é importante salientar, né, que existem 3 diferentes percepções de felicidade. A autopercepção de felicidade é quando nos sentimos felizes. Há a felicidade do outro, quando temos por felizes outrem. E há aqueles a quem Deus atribui a felicidade. Em suma, você pode se sentir feliz por algum momento, você pode achar que o outro é feliz por algum motivo, mas feliz mesmo é aquele quem Deus o considera assim. E nesse sentido, o salmista deixa bem claro quem é feliz aos olhos de Deus: o fiel. Só é feliz aos olhos de Deus quem o obedece, quem foge da aparência do mal, ou seja, quem não anda no conselho dos ímpios, como o versículo número 1 diz. Isso porque seu prazer não está aonde? No pecado, mas na lei do Senhor, e o que se reflete em uma vida de meditação diária da palavra de Deus. Ainda vale a pena ser fiel, porque além de ser fiel aos olhos do Senhor, o fiel ele produzirá bons frutos. E esses bons frutos apontam para o fruto do Espírito, que evidencia uma mudança de caráter. Vale lembrar que sem Cristo nós não podemos dar frutos, né? O que diz o Evangelho de João, no capítulo 15, verso número 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos dar frutos. Vale a pena ser fiel porque nossa fidelidade associada à meditação da palavra, ela produzirá bons frutos. E não somente isso, mas seremos bem-aventurados na condução da obra, no sentido de que Deus estará nos ajudando na condução da sua boa obra. E além desses 2 argumentos, eu diria que ainda vale a pena ser fiel por causa do livramento eterno que Deus nos dará no juízo final. Na verdade, eu diria que esse é o mais forte motivo porque vale a pena ser fiel. Os infiéis, eles desfrutam de uma vida de pecado nesse mundo, de aparente felicidade, de aparente alegria, de aparente sucesso, de aparente deleite. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar nesse mesmo salmo de que depois eles sofrerão a penalidade eterna. Paulo disse na carta à igreja de Corinto, ou aos Coríntios,
que a fidelidade é algo requerido a nós. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, né, daqueles que recebem uma porção especial de Deus, o Espírito Santo, dons, talentos, o que se requer, entre outras coisas, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a palavra de Deus deixa muito claro que Deus, ele requer fidelidade dos seus filhos. E ser fiel é ser confiável, ser firme, ser inabalável. E a Bíblia fala desse tipo de felicidade de 4 maneiras distintas. Uma delas como atributo de Deus, uma outra como uma característica positiva de algumas pessoas, ainda de uma terceira maneira como uma característica que falta a muitas pessoas, e como uma quarta maneira de ver a fidelidade como um dom de Deus, como um dom do Espírito Santo. E o caráter de Deus, ele nos contagia, ele nos vivifica. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, ele nos constrange, ou ele deveria nos constranger. Né? Como pode um ser como Deus, tão perfeito, santo, constante e constante, amar seres imperfeitos e tão inconstantes como nós? Então, ao mesmo tempo que nos contagia e vivifica, o caráter de Deus, ele nos constrange. Assim Paulo disse, uma das virtudes do caráter de Cristo, o seu amor, ele disse que o amor de Cristo nos constrange, o constrangia, o impelia a viver o que ele viveu, da maneira intensa como ele viveu, deixando para trás o pecado, a velha natureza, o desejo de morte aos cristãos, para ser um adorador, para ser alguém diferente, totalmente diferente de quem ele foi no passado. Ser fascinado pela fidelidade de Deus não é apenas acreditar que ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos abençoar, mas compreender que Deus jamais mudará ou desistirá de nós, não importam as circunstâncias. Fidelidade é uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Deus, em sua perfeita essência, ele possui a fidelidade como um atributo intrínseco ao seu ser. E desse modo, ele é chamado por diversas vezes na palavra de Deus como rocha. E rocha tem uma mensagem associada de algo inabalável, de um caráter inabalável. Quando ele diz que fará algo, ele o faz, mesmo quando parece impossível. Quando ele diz que algo vai acontecer, acontece. E isso vale para o passado, para o presente, para o futuro. Deus, ele não precisa se esforçar para ser fiel, porque ele é fiel. Em sua fidelidade, Deus, ele nos protege do mal, ele estabelece limites em nossas tentações, ele nos perdoa dos pecados e ele nos santifica. Deus é fidelidade, ou seja, não é algo que ele passou a ser, ou de certa forma aprendeu na sua caminhada como nós. Não é um estado momentâneo, porque é parte da sua natureza, ele não muda. Por isso, a sua fidelidade, ela é eterna. E a palavra de Deus deixa muito claro isso também para nós. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e justo, independente de todos os problemas que vemos e enfrentemos nessa terra. Não há dúvidas de que o Senhor, ele é sempre íntegro. No entanto, isso, em hipótese alguma, significa que nós podemos continuar pecando à vontade,
pelo simples fato dele nos abraçar, nos perdoar e nos aceitar. Ele é justo juiz e ele conhece a motivação, os motivos em ação no nosso coração e os nossos pensamentos. E Paulo nos adverte em Gálatas, no capítulo 6, verso número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós não alteramos a sua essência, mas nós atraímos o seu juízo, nós atraímos a sua correção, porque isso também faz parte da natureza intrínseca de Deus. Ele é Pai, Ele ama, e porque Ele ama, Ele repreende, porque Ele ama, Ele corrige. Portanto, nós não devemos entender nossas aflições como punições ou danos, mas como atos de amor, zelo, aperfeiçoamento, para nos moldar ao caráter de Cristo Jesus. E tudo isso eu estou dizendo porque, sendo filhos, nós devemos nos parecer com o nosso Pai que está no céu. Ele procura imitadores, é o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, verso número 1. E Ele nos pede para que, por meio de Cristo, nós sejamos íntegros, puros, fiéis, assim como Ele é. O nosso relacionamento com Deus não pode ser como o de uma noiva adúltera, que troca o Senhor por qualquer prazer momentâneo, por qualquer prato de lentilha. Ele requer fidelidade, assim como nós exigimos fidelidade em nossos relacionamentos aqui na terra, sim ou não? A igreja, ela precisa ser fiel. A igreja, instituição, precisa ser fiel. A igreja, você, precisa ser fiel. Se ela abandonar seu compromisso com Deus, ela se torna sal sem sabor. Se ela calar a sua voz, ela se torna uma luz debaixo do alqueire. Se ela fizer amizade com o mundo, ela se torna inimiga de Deus. Se ela se conformar com o presente século, ela perde o seu testemunho e ela acaba sendo condenada com o mundo. A igreja precisa ser fiel à palavra de Deus. A igreja, instituição, precisa ser fiel à palavra de Deus. A igreja, você, precisa ser fiel à palavra de Deus para andar na verdade e pregar a verdade. Mudar a mensagem para agradar os homens é incorrer em anátema, traduzindo, em destruição, em condenação, em maldição. Tornar a mensagem mais açucarada para agradar os ouvidos incircuncisos é atentar contra o Todo-Poderoso. Pregar o que as pessoas querem ouvir é não confrontar o pecado, é contribuir para a manutenção do pecado, é retardar o arrependimento, o despertamento, o processo de santificação, o avivamento, a maturidade espiritual do corpo de Cristo. Imitar o mundo para agradar o mundo ou receber dele a sua aprovação é assinar o seu próprio atestado de óbito. Igreja, instituição e igreja, você. A igreja precisa estar no mundo sem ser do mundo. A igreja, instituição e você. Nós precisamos estar no mundo sem ser no mundo. Nós precisamos falar e fazer. O sim é sim, o não é não. Nós precisamos anunciar o amor de Deus ao mundo doente que está morrendo e demonstrá-lo com atos de misericórdia. Precisamos demonstrar a fé através das nossas obras. E o apóstolo João, ele em sua primeira epístola, ele deixa muito claro que o verdadeiro cristão, a igreja viva, fiel ao Senhor, ela é conhecida por três importantes provas. Né? Três importantes provas. A prova
doutrinária, no sentido da fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, a prova moral, no sentido da obediência aos mandamentos de Deus, e além da prova doutrinária e da prova moral, a prova social, o amor ao próximo como evidência de nosso amor por Deus. Se não amamos a quem vemos, não conseguimos amar a quem não vemos. Então, o apóstolo João fala dessas três provas: a prova doutrinária, a prova moral e a prova social. E nós precisamos ser fiéis a Deus nas provas, nós precisamos ser fiéis a Deus nas fornalhas da vida. As provas, elas fazem parte da vida de todo ser humano. Nós somos provados a todo tempo em diversas áreas da vida. Eu diria que à medida que nós crescemos, as provas também se tornam mais difíceis. Mas ao mesmo tempo, eu diria que os seus resultados se tornam mais importantes em nossas vidas. Tiago, no capítulo 1, nos diz que Deus, Ele nos prova com um propósito, sabe de quê? Não é de nos destruir e nem de nos entristecer. A palavra de Deus diz que Ele nos prova com o propósito de nos aperfeiçoar, para então ou para depois nos aprovar. De maneira que devemos ter por motivo de grande alegria, como diz a palavra de Deus, o fato de sermos ou passarmos por várias provações. No entanto, nós precisamos entender que as provas de Deus, elas são diferentes das provas dos homens. E um exemplo claro disso, a irmã vai concordar comigo, é o nosso sistema educacional, que muitas vezes treina alunos para fazerem provas, ao invés de se preocupar se eles de fato aprenderam o conteúdo. As provas dos homens, elas cobram bom desempenho. As provas de Deus, elas cobram integridade. As provas dos homens exigem habilidade. As provas de Deus exigem dependência. As provas dos homens aprovam a performance. As provas de Deus aprovam o caráter. Caminhar com Jesus realmente não é fácil, ou tão fácil, ou muito fácil, como muitos pensam, porque muitas vezes Jesus ele nos leva a lugares diversos, a situações diversas, que não estão nos nossos planejamentos, que não entraram nas nossas agendas diárias, semanais, mensais e anuais. Veja o caso dos discípulos de Jesus. No início, tudo era agradável. Jesus ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele libertou oprimidos e por aí vai. Que maravilha, como é bom andar com Jesus. Mas o tempo foi passando e as circunstâncias foram ficando diferentes, adversas, difíceis. Muitas pessoas foram se levantando contra Jesus, contra os seus discípulos, e tudo isso terminou com a crucificação de Cristo Jesus. Os discípulos não esperavam por isso. Eles não contavam com esse lado da vida cristã. E por isso, quando Jesus ele foi preso, eles fugiram da presença de Cristo. E isso é bom dizer para a igreja, em alto e bom som, que andar com Cristo é muito bom, porque esse ou ele é o caminho da salvação e da vida eterna. Mas no meio dessa estrada existe uma cruz. E Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. E isso significa estar disposto a morrer para si mesmo e seguir Jesus. É um apelo à rendição
absoluta e não relativa, não parcial de nossas vidas. O discipulado exige sacrifício. O alto preço foi pago, mas nós estamos diante de uma verdade absoluta que falamos no início dessa palavra. A carne milita contra o espírito. Então, um alto preço incomparável foi pago, mas isso não quer dizer que a vida será fácil. Senão Paulo não teria dito para nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ele mesmo disse: determinadas coisas que sei que tenho que fazer, não faço, e outras que sei que não devo fazer, eu faço. Paulo diz: está de pé, cuide-se para não cair. A palavra de Deus diz: desenvolver com temor e tremor a salvação. Então isso não acontece de qualquer maneira. São duas coisas distintas. O alto preço foi pago, e não cabe a nós questionar e ponderar, mas não quer dizer que a vida será tranquila e fácil. É uma vida de sacrifício. O discipulado exige sacrifício. O discipulado exige fidelidade. E ser fiel a Deus no meio das bênçãos, da bonança, da prosperidade é fácil. Ou para alguns, menos difícil. Mas Jesus, ele espera que sejamos fiéis também no momento das dificuldades. E assim, para nós sermos fiéis a Deus nas fornalhas da vida, de maneira muito prática e rápida, eu diria que 3 importantes ações, elas são necessárias. Né? 3 importantes ações são necessárias para sermos fiéis nas fornalhas da vida. Uma, que nós precisamos crer no poder de Deus. Seja qual for a circunstância, nós devemos ter a nossa fé firmada no Senhor e no seu poder. Nós não podemos nos esquecer de que servimos ao Deus, não é a um Deus, ao Deus que pode todas as coisas. Então precisamos crer no poder de Deus. A segunda coisa, precisamos confiar em sua vontade. Muitas vezes o nosso problema não está em crer no poder de Deus, mas sim entender que por mais que Ele possa todas as coisas, Ele não tem a obrigação de realizar o que nós queremos. E assim confiar na vontade de Deus é aprender a descansar no presente, simplesmente por saber que Ele dirigirá de maneira viva, clara, profunda o nosso futuro. Confiar na vontade de Deus nos faz encontrar a paz, mesmo nas maiores provações, nos mantendo firmes e fiéis a Deus. Nós precisamos, como eu disse, crer no poder de Deus, confiar na vontade de Deus, e precisamos, como princípio basilar, obedecer a sua palavra. Não devemos guiar nossas vidas pelas muitas incertezas que temos, mas sim por aquilo que Deus nos disse, ou está nos dizendo aquilo que Deus vai dizer. Precisamos obedecer a sua palavra. Isso é princípio num relacionamento com Deus. Igreja, diante das fornalhas da vida, entroniza 4 importantes verdades. Diante das fornalhas da vida, se você quer ser fiel a Deus, entroniza 4 importantes verdades. A primeira, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem a Deus. Todas são todas em qualquer linguagem. No hebraico, no grego, no inglês, no português. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que obedecem a Deus. Essa é a primeira grande verdade. A segunda importante verdade é que nós não estamos sozinhos. Jesus, ele está sempre conosco e ele nos faz companhia em todos os momentos.
Terceira importante verdade é que as suas mãos, elas não estão atadas. E a quarta importante verdade é que Ele irá nos livrar. E isso é importante para nós sermos fiéis a Deus, vivermos a fidelidade a Deus. Precisamos ser fiéis nas fornalhas da vida, mas nós precisamos ser fiéis também quando ninguém está nos vendo. Quando a esposa não nos vê, quando o marido não vê, quando os pais não vêm, quando o pastor não vê. Até porque isso fala de caráter. Colossenses capítulo 3, verso 22 a 25 diz: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então eu quero dizer para a igreja que no secreto e nas provações, o nosso caráter é forjado. Nós somos preparados para propósitos maiores que virão, assim como aconteceu com José e Davi. José, ele resistiu à tentação sexual da mulher de Potifar. Ele honrou o seu senhor, ele honrou a autoridade do seu patrão, ele honrou a sua condição de servo dentro daquela casa, ele honrou também a Deus, demonstrando integridade e temor do Senhor. Davi, por sua vez, foi perseguido injustamente por Saul, por conta da inveja. E a palavra de Deus nos diz que ele teve a oportunidade de matá-lo quando ele entrou numa caverna, né, para fazer as suas necessidades. Eu aqui não estou pegando o texto ou imagem de novela, né, porque novela floreia. Novela, né, você passa 45 minutos na frente da televisão, tem 6 versículos e alguns floreios, né? Então, quando eu falei aqui das suas necessidades, você vai falar assim, né? Deve estar pensando, não, pastor, acho que viu novela e aí viu que tinha um trono e aí ele sentou para fazer as suas necessidades. Não, irmão, vai ler a palavra em 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, você vai ver, leia, abra e veja, se não está lá, que vai falar sobre necessidades ou então de afrouxar, em outras versões, afrouxar o seu ventre, né? Então ele entrou para afrouxar o seu ventre, para fazer, né, em linguagem clara, as suas necessidades, sem a presença dos seus soldados, óbvio, né? Se ele foi fazer algo deste quilate, ele estava sem os seus soldados. E ele não percebeu quem estava lá dentro. Lá estava Davi, mas Davi se recusou a fazer o mal e ele preservou a vida de Saul, né? Davi reconhecia a autoridade do Senhor na vida de Saul, porque ele era um rei, um ungido de Deus. E assim como José, Davi escolheu honrar e ser fiel a Saul, e também honrou a Deus com a sua atitude. Para que eu estou contando isso? Para chegar agora no que é importante, que é a prática e a mensagem para você. Ambos passaram por muitos processos, na quais a fé e a integridade foram testadas para serem, como eu disse já anteriormente, com base na palavra, serem aprovadas, porque Deus tinha propósitos, amadurecer, crescer, fortalecer, viver novas experiências, alçá-los a posições maiores de liderança, como governador do Egito, no caso de José, como rei de Israel, no caso de Davi. Propósitos esses que não são diferentes para mim
e para você. Quando ninguém está vendo e nós somos fiéis, nós demonstramos integridade. Nós demonstramos, como o irmão Zema foi ali bem confrontado, e é uma palavra que está viva no coração dele, e ele não cansa de abrir a sua boca para dizer, uma palavra que foi ministrada na igreja, a sinceridade. Quando ninguém está vendo e nós somos fiéis, nós demonstramos integridade, nós demonstramos sinceridade, nós demonstramos que temos temor do Senhor. E aí Provérbios no capítulo 1, verso 7 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que eu estou dizendo isso? Traduzindo em miúdos o que a palavra de Deus acaba de dizer no versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que produz em nós atitudes práticas de amar os mandamentos de Deus, de viver conforme as suas leis, de sermos obedientes, de termos um comportamento íntegro, de possuir em nosso DNA a fidelidade. Nosso DNA espiritual, a fidelidade. Ainda que você não veja Deus, Deus está te vendo e Deus está sondando o teu coração. E Ele vai nos chamar para o momento de retribuição de tudo aquilo que fizemos ou que fizermos. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: todas as coisas, mais uma vez, todas são todas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu não vim para esta igreja hoje para te assustar. Eu vim para falar da palavra de Deus. Então, é verdade que a fidelidade tem um preço? Tem. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Estou aqui para falar a verdade. Deus é verdade, a palavra é verdade, então eu não posso estar em outra rota. É verdade. A fidelidade tem um preço. Sim, tem um preço, tem. Ela exige de cada um de nós que se propõe a ser fiel, renúncia, testes e o pagamento de um preço. E quem não aguenta renunciar, não consegue ser fiel, é simples assim. Quem não aguenta renunciar, não consegue ser fiel. E o teste de fidelidade, ele não tem dia. Deus, ele não avisa o dia do teste. Na escola da tia Teteca, olha, quarta-feira da semana que vem vai ter prova de história. Estuda o capítulo 1, 2 e 3. No mundo espiritual não é assim. Deus, ele não avisa, ele não coloca na tua agenda o dia do teste. Um exemplo disso é Jó. O diabo sabia, Deus sabia, os anjos sabiam que a prova viria, mas Jó não sabia. Ele teve uma experiência de fidelidade com Deus e Deus o conduziu a algo tão profundo que ele disse no capítulo 42, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que as provas pelas quais nós estamos passando, ou que nós iremos passar, elas podem nos levar a experiências tão profundas quanto a de Jó. Algo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. Portanto, a mensagem importante nessa manhã, deixa Deus trabalhar na sua vida. Seja fiel a Deus, faça a sua parte e Deus fará dele. Mas não coloca no colo dele a sua responsabilidade do que você tem para fazer. Existem coisas que Deus e o pastor
não podem fazer, e nem o marido ou a esposa podem fazer por você? Faça aquilo que Deus está dizendo aos seus ouvidos. E aí eu vou falar o que a irmã Rafaela disse ontem, né, pregando com autoridade neste altar, no dia de ontem, né, e com liberdade e com testemunho. Né? Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer no dia de hoje. Fico feliz dela ter aprendido essa lição, ter guardado no coração dela, né? Não que ela tenha dado crédito para mim, não é isso, mas que tenha guardado no coração dela, que é importante, né? Fidelidade não se prova no discurso. Fidelidade se prova na atitude. Muitos dizem que são fiéis, mas na atitude deixam a desejar. E o que vale na fidelidade, acima da declaração, é a ação. E o nosso discurso, ele precisa ser verdadeiro. A fidelidade tem um preço. E ela também tem um prazo. Apocalipse capítulo 2, verso número 10, vai dizer qual é o prazo da fidelidade. Goste ou não goste, é o que está escrito na palavra. Está escrito lá assim, ser fiel até a morte. Esse é o prazo da fidelidade que Deus requer. Lembra que falamos lá de 1 Coríntios, capítulo 4, sobre o que Deus requer? Deus requer de nós fidelidade. O que Deus requer, está aqui. Fidelidade, até quando? Até a morte, está escrito. A fidelidade tem seus testes, tem suas provas, mas também tem suas premiações. Né? E aí em Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4, nós lemos o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não sei se você entendeu, mas quando nós somos fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida, Ele nos abençoa e Ele nos honra também diante dos homens. É o que a Bíblia está dizendo. Essa é a primeira, ou não vou dizer a primeira, é uma das premiações que a fidelidade promove ou traz a reboque em nossas vidas. Provérbios capítulo 28, verso 20 diz, o homem fiel, e aí obviamente que é o ser humano, mulher fiel, diz a palavra, será acumulado de bênçãos. E Deus não é homem para mentir, se disse, vai se tornar realidade. Lucas capítulo 19, verso 17 diz, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Preste atenção no que está escrito agora aqui. Terás autoridade sobre 10 cidades. Então a fidelidade, ela nos respalda com a autoridade. E sem ter a pretensão de esgotar os prêmios. Mas em Apocalipse capítulo 10, começa dizendo, ser fiel até a morte. E lá está declarado, no meu entender, o maior de todos os prêmios que a fidelidade pode te levar. Ser fiel até a morte. E aí completa dizendo, dar-te-ei a coroa da vida. Quem é fiel é coroado. A recompensa para a fidelidade, há um prêmio para quem é fiel a Deus. No presente, no amanhã e no futuro, na glória eterna. A fidelidade tem um preço. Você vai sair daqui, eu vou repetir, para que você entenda, né? A fidelidade tem um preço. A fidelidade tem um prazo, até a morte. A fidelidade traz a reboque bênçãos, até aqui falamos sobre isso. E é também uma rota sem opção de retorno, né? Como foi dito, eu estou reforçando. No reino de Deus, a saída ela é importante, mas o fundamental é a chegada. A fidelidade pede para sair do quê? Do pecado, das trevas, do enfrentamento, do desequilíbrio. Mas a fidelidade exige que nós cheguemos. Cheguemos aonde? No fim da prova, da caminhada, da carreira espiritual. E essa é a forma de entendermos a grandiosidade da fidelidade.
Quando Deus nos dá uma ordem, nós precisamos cumpri-la por inteiro, mesmo quando não seja agradável. E o rei Saul já nos deu esse mau testemunho de que a obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Quando Deus nos manda cumprir algo, precisa ser por inteiro. É muito fácil nos acovardarmos diante de uma prova. É muito fácil desistirmos diante de uma chamada, diante das seduções. Mas Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso, tenha em mente que a fidelidade, ela nos levará à morte em diferentes níveis. Sim, mas sobretudo, ela nos levará a ressurreições em níveis incomparáveis. E o Senhor nos chama a sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Faça como o salmista. Deus não revogou o livre-arbítrio para você. As nossas decisões apontam quem nós queremos ser e o que queremos escolher, né? Essa é uma outra grande verdade que eu proclamo neste altar, né? Assim como não deixe para amanhã o que nós devemos e podemos fazer no dia de hoje. A outra grande verdade, não da Bíblia, mas minha, né, é de que nós devemos ser responsáveis com nossas decisões. Somos feitos de decisões. E as decisões apontam para aquilo que queremos ser e aquilo que queremos escolher. Por isso, faça como o salmista. Eu termino por onde eu comecei, na leitura da palavra de Deus que diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, pelas tuas verdades, pelos teus caminhos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te damos graças nessa manhã mais uma vez pela sua palavra, pela clareza da sua palavra, do seu ensinamento, das tuas verdades para as nossas vidas. Nós bem sabemos que a carne, ela milita contra o espírito. Mas há uma outra grande verdade que não é relativa e ela é absoluta, que na contramão deste caminho que não é virtuoso, o Espírito também milita contra a carne, para sufocá-la, matá-la e não deixar prevalecer em nossas vidas. Nós precisamos nos espelhar nas suas virtudes. E uma das suas virtudes, clara para nós, fala da sua fidelidade. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente o será. E diante da nossa identidade espiritual, nós precisamos viver de maneira clara esses frutos em nossas vidas, Pai. Certamente eu não vim aqui nessa manhã para julgar ninguém, e nem ninguém que está dentro desta igreja tem autoridade e legitimidade para julgar ninguém. Mas nós estamos diante do teu altar e na sua presença, que nos limpa de todo o pecado, de toda transgressão, de toda iniquidade, para trazer à existência coisas novas em nossas vidas. Sabemos e bem sabemos, Pai, que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito, Espírito esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que nessa manhã a tua palavra encontre morada sólida, firme, em terras férteis para
produzir a 100, a 60 e a 30 por um, frutos dignos de justiça, frutos coerentes com o nosso chamado, frutos de arrependimento. Que a fidelidade, Pai, esteja no nosso DNA espiritual, para podermos, Deus, alegrar o seu coração, e ainda que nossas bocas não estejam abertas para falar nada, o nosso bom testemunho, Pai, possa impactar corações, aonde quer que nós estejamos colocando os nossos pés, as nossas vidas, Pai. Faz a obra, Pai. Faz a obra, Deus, em nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, quão importante é sermos ministrados pela Tua palavra, porque a carne, ela diariamente, ela tenta desconstruir, destruir, matar, sufocar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Mas nós estamos na presença do grande Eu Sou, o Jeová Jireh, o início e o fim de tudo, o dono da história, o que controla nossas vidas. E que não é Deus para tratar mal por mal. É Deus misericordioso, para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, esperamos e merecemos em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã, alcança nossos corações e mentes. Nos faz, Deus, viver numa dimensão diferente. Ninguém, Deus, tem, como dito, já nesta manhã, ninguém pode e tem autoridade para nos culpar por nada. E o Senhor também não está aqui nesta manhã querendo nos culpar ou tornar isso protagonista em nossas vidas. O Senhor é longânimo, o Senhor aguarda que haja dentro de nós arrependimento sincero, para que o Senhor possa construir uma nova história. Por isso, Deus nos ajuda a viver nesta dimensão, não diante, Pai, de um choro de uma manhã, de um confronto, de uma palavra numa manhã, mas viver uma vida de obediência, temor e fidelidade à Tua palavra, Pai. Ajuda-nos. A luta é grande, mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que se levanta contra nós. Sê conosco, nos abraça e nos leva, Pai. Caminha conosco, lado a lado, nessa estrada de maturidade. Nós queremos declarar em alto e bom som que não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos retroceder naquilo que o Senhor já mandou deixar para trás, ou ficarmos estagnados sem avançar para os Teus propósitos, Pai. Cuida de nós, nosso coração e da nossa mente. Trabalha, Deus, no seio de nossas vidas, ó Pai. Ministra, Pai, no íntimo de nossas vidas, Pai, para que saiamos, Deus, de uma maneira não somente diferente no hoje, mas para a nossa caminhada contigo. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.